Olá, boa noite. Hoje é um dia muito especial. Eu convidei o Reginaldo da Solarte para falar pra gente como é feito um salto totalmente do zero. Recebo muitas propostas de como elaborar esse salto e para que vocês possam entender como funciona, eu fiz esse convite muito especial. Então hoje a gente vai entregar um conteúdo de primeira para vocês, vamos falar como é feito esse desenvolvimento e ainda vamos falar para vocês todo o custo que é envolvido. Então eu vou convidar aqui o Reginaldo. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Como é que tá os preparativos por aí? Tá tudo bem, graças a Deus, né? A gente está trabalhando bastante e tem dado tudo certo, né? Com a graça de Deus tem nos iluminado para fazer um bom caminho. Deus acima de todas as coisas, né? É isso, o nosso trabalho só com o nosso braço ele não tem razão nenhuma, né? Se Deus não estiver na frente. Então, ele nos coloca ele na frente e aí as coisas acontecem, né? Exatamente. Para a gente começar, fala um pouquinho para a gente como que é, né, trabalhar com o desenvolvimento de salto, como que você lida, né, com essa criação, com essa arte. Trabalhar com salto, né, trabalhar com moda é sempre desafiador. Trabalhar com moda, principalmente salto, por exemplo, eu acho que em geral, né, é sempre um desafio constante, não tem nada pronto, tudo é novo, né, vem uma moda diferente, a gente tem que readaptar, e para fabricar salto não é diferente. Até eu peguei um exemplo aqui, esse salto aqui que é o salto taça, né, que ele vende bastante, ele vendeu muito também no final do ano, mas eu vou confessar, a primeira vez que eu vi esse salto aqui, eu não achei ele bonito. Achei ele muito estranho, né, porque a gente está acostumado com o tradicional, né, um salto assim, por exemplo, né, tradicional, fino. Aí apareceu essa parte aqui de baixo. E eu falei, mas será que esse salto pega, né? Aí ele me convenceu. O mercado vai convencendo a gente, né? Falando, não, realmente esse salto. E aí eu comecei a gostar dele, achei interessante. Falei, então, bora fazer, né? Mais esse desafio, né? Então, é um desafio constante. Tem moda que pega, tem moda que vem e passa muito rápido, né? A Solarte já tem uma história, né? Meu pai começou a fabricar salto, né, de madeira em 1970. Então tem uma história, né, para cá. Em 1980, ele, junto com mais dois irmãos, se tornaram pioneiros na região centro-oeste, na fabricação de saltos de plástico. Mas, assim, igual meu pai sempre falou, meu pai anteontem, fez 30 dias que ele partiu. Né? Então, assim, a gente está num momento assim, de aprendizagem, de luto, mas é uma superação constante, né? E ele sempre fala para a gente, sempre falou, né, assim, que ele mesmo falava, dava exemplo, que todo dia ele está aprendendo uma coisa nova. Mesmo ele tendo passado por 50 anos de fabricação de salto, todo dia era uma coisa nova que ele aprendia. E foi assim, então a gente tem que levar esse exemplo e ser humilde, né? Que sempre a gente não sabe... Eu tenho uma frase assim, quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe nada. É verdade. Porque a gente fica consciente, né? Que tem muito mais coisa ainda para aprender. O Reginaldo, ele é diretor da Solarte, é um dos nossos fornecedores. Então, os saltos de vocês, a palmilha, a maioria é da Solarte. Então, ele é um dos nossos fornecedores. E hoje ele veio aqui compartilhar, né, o conhecimento dele e como é feito esse desenvolvimento. Reginaldo, então vamos conhecer na prática como é feito esse desenvolvimento. O que acontece? Eu recebo muitos clientes querendo desenvolver saltos com a letra da marca, se inspirando muito naquela marca lança perfume, nesses saltos mais elaborados, né? Fazer salto não é simples, né? Tem todo um processo, tem todo um custo, e é por isso que eu, né, quis fazer essa live já para explicar direitinho como que é feito esse desenvolvimento, e o pessoal que está no stand-by querendo esse salto, já vai pegar aí toda a parte teórica e prática, né, digamos assim. Quando a gente fala no desenvolvimento de salto, quando o salto é desenvolvido em madeira, a madeira você pode fazer um protótipo ali instantaneamente, através de um desenho, a gente já é muito mais prático.
né? Agora o salto injetado de plástico já não é tão simples assim, né? Até peguei uma forma, está aqui tá na mesa aqui do lado, eu vou pegar ela para ajudar aqui na explicação, tá? Tá? Só 2 segundos. Então, eu listei aqui 9 passos e depois no final tem os custos, né, que eu vou passar também, porque assim, ele não é tão simples para o desenvolvimento e também no custo, né? A gente trabalha em alta escala, né, produção. E para produzir em alta escala envolve maquinários, formas, matrizes, né, que isso gera um custo razoável. Então eu listei aqui 9 passos, né, para a gente poder desenvolver um salto do zero. Então o primeiro passo é parte de uma pesquisa, né? A primeira parte é uma pesquisa. Você tem que saber se aquele salto está na moda, tem que fazer uma seleção, tem que conversar com o modelista, conversar com o estilista, clientes, ouvir os clientes. Já viu esse salto aqui? Esse salto é interessante, está tendo procura. Então, os fornecedores de matrizes, para a gente verificar se aquele modelo de salto é viável. Então, tem estrutura de salto que não dá para fazer injetado de plástico. Igual, por exemplo, depois eu vou falar mais um pouco sobre esse salto que envolve uma letra. Tem como fazer, mas já é com uma estrutura mais metálica, né, por exemplo. Então, eu vou falar aqui do salto de plástico. Primeira coisa é uma pesquisa de moda, né, com o cliente, fornecedores, estilistas. E a gente não pode pegar um modelo assim do nada e lançar, vamos ver se vai vender isso. Não, a gente tem que fazer uma pesquisa. E depois do salto, daquela pesquisa que foi feita, aquele modelo de salto, a gente tem que pensar no qual vai ser o contorno da palmilha, contorno do calcanhar. Aqui tem uma palmilha. Então, aquele salto que vai ser desenvolvido vai ter o contorno redondo aqui atrás, ou vai ser quadrado? Então, vamos supor que esse salto que a gente vai desenvolver tem um contorno redondo. Então, a gente já tem aqui um contorno de uma palmilha. E aí a gente vai pensar assim, pronto, já tem um contorno, esse salto o desenho a gente já teve lá na pesquisa. Uhum. Mais na frente a gente vai partir para o desenho. Mas esse desenho que a gente achou, então tem a palmilha redonda. Então, vamos pegar essa palmilha aqui, já tem um contorno. Então, esse salto vai ter qual altura? O mercado e as mulheres estão querendo salto de 10 centímetros. Então, tá ok. Então, a gente já tem um contorno que é redondo, já tem um caminho. O desenho a gente já tem, o salto vai ser redondo. Então, vamos achar agora a palmilha. A altura vai ser 10 centímetros. Pronto, então a gente já passou para o terceiro passo, né? A gente já sabe a altura. Então, com base na altura, a gente vai partir agora para desenvolver a forma. Porque o salto ele não é desenvolvido de baixo para cima. Você tem que ter a estrutura dele em cima, para ter aquele caimento, tudo direitinho, para depois começar a desenvolver o salto. O desenvolvimento do salto começa com a altura, o contorno da palmilha e a forma. Então, agora a gente tem isso aqui, ó. Tem a forma. Uhum. A gente tem um salto em mente. A gente sabe que esse salto vai ter a palmilha redonda. E o salto vai ter 10 centímetros. Então, a gente sabe que o salto vai ter 10 centímetros. Essa forma aqui não tem 10 centímetros, não, mas é só para uma demonstração. Então, pronto, a gente já tem aqui, já pediu para o fornecedor desenvolver uma coleção de forma para salto, que tem o contorno redondo para essa palmilha, e que essa forma tem que ter para um salto de 10 centímetros. A partir daqui é que a gente vai começar agora a criar aquele salto que a gente desenvolveu na pesquisa, aqui para baixo. Como? Aí, esse aqui foi o quarto passo, né, o desenvolvimento da forma. O primeiro é a pesquisa, depois o contorno da palmilha, a altura desejada, aí com essa informação a gente desenvolveu a forma, que é o quarto passo. Agora é o desenvolvimento do salto, que pode ser de duas formas. Pode ser pelo computador, o fornecedor da matriz ele pode fazer o desenvolvimento em 3D, uma imagem do computador, que a gente vira a imagem no computador e vê como que é esse salto, né? Ou pode ser mais prático, a gente pode pedir para uma pessoa que chama um maqueteiro, e faz as maquetes, a gente manda uma foto para ele, eu quero esse desenvolvimento de salto, nessa forma, que eu pego e mando essa forma para ele. Então ele pega essa forma e essa palmilha e vai desenvolver uma maquete de madeira para encaixar aqui. E aquele salto que a gente viu,
o modelo taça, por exemplo, a gente quer nesse modelo, nessa forma. Então ele desenvolve uma maquete de madeira, um salto de madeira. Essa maquete ele vai mandar para mim. Primeiro a gente faz uma conferência, né, ao vivo, e ele mostra para mim, eu já peço para fazer alguma alteração. Não, tá ok, esse salto aí agora tá bom. Pode mandar para mim aqui por correio essa madeira, essa maquete para mim aprovar. Aí ele pega e manda tudo para mim, a forma, a palmilha, o salto de madeira. Aí eu recebo aqui na Solarte e faço essa última prova. Vamos supor que esse salto demora, né, Reginaldo? É por isso que demora, né? Porque é todo um processo, são várias pessoas envolvidas, né? São várias pessoas. Tem o fabricante da forma, o fabricante da palmilha, o rapaz que vai fabricar a maquete. Então vamos supor que esse salto aqui é um salto de plástico, pronto, mas vamos supor que ele é o de madeira, né, que ele mandou para mim. Então eu vou colocar na forma, eu vou colocar numa base. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Então, aí tem vários testes, né, a altura, o taco com o salto com o taco, vai ter a altura aqui do solado, a altura do bico. Então tem que ser tudo encaixado. Os produtos têm que encaixar, porque a gente não quer dar dor de cabeça para o sapateiro, né? Para você, por exemplo. E, eu comprei esse salto, mas não está dando certo essa palmilha está errada. Ou a forma não está dando certo. Onde que eu vou achar a forma? Não, já está tudo encaminhado, você pode comprar direto. Então, é um trabalho em conjunto que isso tudo demora. Né? Então, tem que ser pensado. Não é só ver o modelo e sair desenvolvendo, porque senão a gente vai perder a matriz, porque a gente faz por nossa responsabilidade, para a gente colocar no mercado. Se der errado, a gente tem que dar solda naquela matriz. Né? Então, vamos pensar direitinho, né? Mais ou menos quanto tempo esse processo de desenvolvimento? Os 3 meses para finalizar e aprovar? Eu creio que até, se a gente dedicar bem nesse projeto, tiver uma conexão boa, eu acho que eu creio um mês e meio dá para desenvolver até um mês, mas trabalhando assim, com urgência, né? Uhum. Pesquisa. Aí o contorno da palmilha. Através do contorno da palmilha, a gente definiu, pediu para desenvolver a palmilha. E a forma. Desenvolveu a forma. Desenvolver a forma é o 4º passo. Desenvolver a palmilha é o 5º passo. O 6º passo é o desenvolvimento do visual, que é esse que eu falei agora, da maquete. Aí tem mais 2 passos seguintes. A partir daquele modelo de madeira, tem que ser feito um modelo de alumínio, porque esse é o protótipo final, que a partir desse protótipo de alumínio é que vai fazer a fundição da matriz. Então, o salto de alumínio, que veio depois da maquete de madeira, ele vai servir para poder fazer o molde, e completou aí os 9 passos, né, para desenvolver um modelo de salto. Né? Dependendo da complexidade, tem mais alguns passos também. Mas, basicamente, são esses 9 passos aí que são necessários para desenvolver uma coleção de salto. E tem todo um maquinário também específico, né, para essa produção. São quantas máquinas, mais ou menos, para até o salto ficar pronto, desse processo de derreter, de colocar, de acabamento? Cada processo é uma máquina? Depois que a matriz está pronta, chega aqui até as nossas mãos, aí já tem outros equipamentos, que é para produção. E não é só pegar a matriz e encher de plástico ali, tem que ter uma máquina mais importante é a máquina injetora de plástico. É uma máquina que pesa cerca de 4.000 quilos. Tem uma máquina para policarbonato, outra máquina para salto de PS. Esse salto aqui é um salto de PS. PS, ABS usa a mesma máquina, mas para policarbonato tem que ter uma máquina específica, tem que ter um porta-molde, que é o que vai segurar a matriz, que ele tem que ser todo quente para o policarbonato fluir, né, melhor. Mas para a máquina injetora funcionar, precisa de uma torre de resfriamento, que é um outro equipamento para resfriar a máquina injetora. Precisa de estufas, tem os tubos de metal, né, para colocar aqui dentro do salto. Tem a matriz do taco, para injetar o taco, é uma outra máquina. Então, é uma estrutura assim, bem pesada e grande. E então, a mesma máquina que faz o salto acrílico é o mesmo maquinário que vai fazer um outro tipo de salto, ou um salto de ferro, por exemplo, ou não? Tem um maquinário específico para cada tipo de salto, de material de salto?
Isso que tá, né? Que a gente falou sobre aquele salto com as letras, né? Existe uma injetora, que é uma injetora de Zamac, né? Uma injetora desse material que fabrica matriz, que é como se fosse uma injetora de ferro. Só que eu vou falar ferro, mas não é ferro, é outra classificação. Mas é uma injetora de material metálico. Essa injetora, a Solar não tem ela, porque ela é utilizada para fazer peças metálicas. Então, na Solar a gente tem injetora de plástico. Para fazer aquele salto, né, que a gente colocou na postagem, por exemplo, de divulgação dessa live, eu não vou falar que não é impossível fazer ele no plástico. Dá para fazer, só que ele tem que ser um pouquinho mais grosso, né? Não pode ser fino, porque senão, não tem como colocar uma estrutura metálica naquelas letras para ter aquela sustentação, para o salto ficar forte, igual esse salto aqui, por exemplo. Se a gente tirar esse metal que está aqui dentro, tem um tubo aqui dentro. Se a gente tirar esse metal, ele vai ficar só o plástico, vai ficar fraco. Então, para fazer letras, precisaria ter um tubo, algum metal para injetar o plástico em volta, e não tem como. Então, o salto tem que ser feito injetado de metal, ou se for fazer de plástico, aquela letra tem que ser mais grossa. Aí dá. É possível fazer. Inclusive, a gente fez um salto aí no ano de 2002, que é um salto Anabela, ele era vazado no meio. Só tinha a parte aqui de cima e a parte de baixo. Era totalmente de plástico. Deu para fazer. Então, é como aquela história que a gente falou, que o arquiteto desenvolve, depois o engenheiro tem que quebrar a cabeça para fazer, né? Então, às vezes a gente tem que adaptar alguma coisa para poder ficar viável e aquele salto não quebrar. E aí, vai envolver também o tipo de plástico. Aqui eu estou com policarbonato, que é o mesmo material utilizado para fazer janela de avião, farol de carro, viseira de capacete, lente de óculos. A característica desse material é a transparência e resistência. Então, para fazer um salto desse que tem as letras, teria que ser feito um material desse aqui, o policarbonato. Mas dá um trabalhinho a mais. Aí pode ser que nesse projeto o custo pode ser mais elevado um pouco, porque envolve mais detalhes, né? Então, nós temos que fazer a matriz do salto, a matriz do taco e a matriz da palmilha? A palmilha não é matriz, porque ela não é injetada, né? A matriz é de papelão, tem um sanduíche aqui de material. Né? Aqui tem um bidim, tem um outro papelão fosco aqui, um pardo, depois tem outro bidim, depois tem um papelão aqui, um reforço, e aqui dentro ainda tem uma alma de aço, que é uma chapa de aço, e tem um EVA aqui na frente. Então, aqui essa matriz ela não é injetada, não precisa fazer uma matriz. Então, assim, a parte injetada é só o salto. E o custo do desenvolvimento desses saltos, que eu acredito que está todo mundo curioso para poder saber quanto custa para desenvolver um salto. Eu anotei aqui alguns custos e vou partir primeiro aqui no desenvolvimento da matriz do salto, que depois tem a matriz do taco também. O salto, a gente faz 4 tamanhos, porque, por exemplo, base 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o base 2. O base 2 é para fazer sandálias ou sapato 35 e 36. Então, cada base de salto dá para fazer 2 números. O base 1 faz 33, 34, o base 2, 5, 6, o base 3 faz 37, 38, né, e o base 4, 39 e o 40. Então, são 4 tamanhos de salto para a gente fazer. Pronto. Cada número de salto custa R$ 1.800 uma matriz, um número. Só para o salto, né? Só para um número de salto. Número 2, por exemplo, R$ 1.800. Mais R$ 1.800 para o base 1, mais R$ 1.800 para o base 3 e assim vai. Então, são 4 matrizes. Hoje, essa semana eu pesquisei, conversei com o nosso matrizeiro, peguei os preços com ele. Hoje, uma coleção só da matriz de salto sem o taco está custando na faixa de R$ 7.200, R$ 7.300. Só para ter a base do 34 ao 40, né? 33 até o 40. São 4 matrizes. Então, hoje, 4 matrizes saem na faixa de 7.200, 7.300. Depende do acabamento, do material, se vai ser utilizado com PS ou policarbonato, tem que dar um tratamento maior. Mas é nessa base aí de 7.200, vamos colocar assim. E depois tem a matriz do taco, essa matriz aqui. A matriz do taco, hoje, sai por R$ 1.600. Né? Então, foi 7.200 do salto,
mais 1.600 do taco. Mas a gente falou aqui do pessoal que trabalha com a maquete de madeira e a maquete de alumínio, que é um processo antes de fazer a matriz. Então tem o custo da maquete de madeira. Então a maquete de madeira fica R$ 240, que é o custo da maquete de madeira, para a gente aprovar antes de partir para o custo maior, que é de desenvolver a matriz, o salto. Depois da maquete de madeira tem a maquete de alumínio, que é a etapa mais próxima da parte final da matriz desenvolvida. Então, essa maquete de alumínio custa R$ 460 a coleção. Então, o que é que a gente colocou aqui? Vamos supor que a gente quer fazer esse salto. O custo dos 4 tamanhos desse salto sai R$ 7.200, mais R$ 1.200 do taco. As maquetes de madeira, para aprovar esse salto aqui, ficou R$ 240. As maquetes de alumínio, para a gente mandar para o matrizeiro, ficou 460. Aí o total da coleção completa, com todos esses custos, o salto tradicional desse, ou até o salto taça, fica R$ 9.500. Então, para você ter um salto exclusivo da sua marca, é esse investimento que você tem que fazer, né? E aí você tem que pensar se realmente compensa. Porque às vezes os clientes querem muito ter um salto exclusivo, mas às vezes ele vai fazer um investimento muito alto, talvez esse salto não vai ter aceitação, e o cliente às vezes acaba ficando no prejuízo, né? Isso, então tem que pensar bastante, né, antes de desenvolver. Não é simplesmente, faz esse salto aí para mim. Não, não é assim, né? Tem um custo que a gente coloca aqui que é quase R$ 10.000 para fazer um modelo de salto. Então a gente tem que pesquisar bastante. Se a gente verificar que esse salto é bem comercial, a gente arrisca, assim como a gente arriscou várias vezes, só que a gente vai fornecer para todos os clientes. Agora, se quiser um salto exclusivo, aí a gente já tem que sentar, a gente coloca o cliente nosso em contato com esses fornecedores da matriz. Eu vou colocar o cliente nosso, quem quer fazer esse modelo, então vamos sentar aqui, eu representando a Solarte, o seu cliente que quer aquele modelo específico, vamos sentar aqui, vamos fazer uma conferência, eu vou trazer aqui para a gente conversar a pessoa que vai fazer a maquete de madeira, e eu vou trazer também, para a gente ficar todo mundo conectado, um matrizeiro. Então, assim, tem que ser todo mundo junto, né, para poder discutir sobre aquele modelo, o que precisa ser feito. As negociações, eu coloco a pessoa que quer aquele salto específico, eu já coloco ele em contato direto com o matrizeiro. Aí tá tudo certo, vamos fazer? Então vamos fazer. Então a gente está aqui para poder injetar esse salto. E a gente dá esse suporte. A gente coloca todo mundo em conexão. É assim que funciona. A gente vai responder as perguntas. Aí a Denise perguntou aqui, é possível então fazer o salto de letras em plástico? É possível. Mas a gente tem que analisar, não é aquela letra fininha, né, muito fina, porque tem que ter uma estrutura. Então tem que ter uma engenharia ali para suportar o peso, né? Porque o peso de uma pessoa inteira fica num pé só de salto. A gente não está sempre com os 2 pés no chão, né? É um passo de cada vez, né? Então, a cada passo ali, uma pancada. Então tem que ter uma estrutura. Então, dependendo da personalização da letra, dá para fazer. Tem que ser analisado, né, caso a caso, mas tem que ser feito dentro também de uma engenharia ali para suportar. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu agradeço, né, muito essa oportunidade de estar aqui contribuindo. A gente tem que ter sempre a humildade que a gente está sempre aprendendo. Igual aquela frase que eu coloquei aqui, que quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe nada. Que a gente tem mais coisa para aprender, né? A gente nunca caminha sozinho. O rio ele só fica forte quando junta vários rios, né? Então a gente junta aqui, são vários parceiros para a gente chegar num salto desse aqui, passaram vários parceiros, clientes, estilista, fabricante de matriz. O resultado que a gente vai conseguir, todos nós vamos conseguir, é uma junção de várias pessoas. Então, aquilo que pode ser compartilhado, a gente compartilha com todo prazer. É isso, o que a gente puder compartilhar, a gente está sempre às ordens, à disposição, e com todo prazer que a gente compartilha isso. E só tenho a agradecer, né, a vocês, agradeço e muito obrigado aos seus seguidores que compartilharam aí, suas perguntas, né,
a gente está disponível. Se tiver dúvidas, pode entrar aí no perfil da Solarte, no direct e mandar pergunta também, tá certo? E deixa o convite aqui dos nossos seguidores também, seguir a Josiane aí, através do seu perfil, Ferreira, Conecta, né, que vai aprender muita coisa nova também com a Josiane. E os nossos seguidores também têm que seguir a Solarte. Fica mais fácil de escolher o salto, o solado. Então, gente, vamos encerrar nossa live. Reginaldo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá? Por partilhar aí o seu conhecimento. Como eu falei, é uma honra, tá? Tê-lo aqui. Admiro muito o seu trabalho, acompanho, muito bacana. E agradeço também o pessoal que esteve aqui com a gente. E espero que tenha sido relevante, né, essa live aí para vocês. Eu que tenho a agradecer, né, também, e parabenizo o seu trabalho também, que é muito bem feito, admiro também, tá? E sempre que precisar, estou à disposição. É uma honra também. Tá ótimo. Então, muito obrigada, tenha uma boa noite e até a próxima live. Até mais, pessoal. Um abraço para vocês também. Obrigado, Josiane. Fiquem todos com Deus. Amém. Tchau, tchau.